E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com a minha digníssima esposa, Malu Perini, host do podcast. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. De equipe. Porque eu acho que uma das grandes dificuldades do empreendedor, e não digo nem aquele cara no começo do negócio que ele não tem caixa, é só ele, né? E você falou, pô, dá um jeito de ter um sócio pra você poder dividir o fardo. Mas muitas vezes o cara, no começo é só ele, porque ele não tem condição, não tem apoio, não consegue sócio, mas depois que ele já tem algum caixa, ele continua muitas vezes centralizando nele. E eu fiz isso durante bastante tempo. E depois que eu comecei a montar a equipe, eu vi o quão libertador foi aquilo. Eu sei que o Tales gosta dos economistas austríacos também, mas tem o Hayek, né? Que falava que o conhecimento, ele tá disperso pela sociedade. Então, nunca uma única pessoa vai ser mais inteligente do que um grupo de pessoas. Jamais. Não tem como ela reunir todo o conhecimento, por mais inteligente que ela seja. Assim como um grupo pequeno de pessoas não vai conseguir reunir todo o conhecimento comparado a um grupo muito grande. Então, quando eu comecei a delegar certas coisas, o negócio ele começou a voar. Eu vi que eu era a trava do meu negócio. Eu queria saber com vocês, a experiência de vocês com isso. E o outro ponto é como começar a delegar. Porque eu não vou ficar apontando aqui quem tem um problema com isso, né? Não é meu perfil. Mas eu conheço pessoas que têm problema com isso. Eu já deleguei. Seria interessante pra elas ouvir, Não, né? eu já Como é que deleguei funciona. bastante. Hoje a minha equipe tem 4 pessoas, é bastante. Então, delegação é uma multiplicação da execução, né? Eu acho que o primeiro componente é desapegar e o segundo é ter caixa. Para mim, o que manda na empresa é o caixa. Tem muitas empresas que têm dificuldade com o fluxo de caixa, né? Mas você trazendo o desapego e tendo caixa, para mim, 70% da construção de um time campeão está no recrutamento. E as empresas contratam muito nas coxas, porque geralmente o cara tá lá empreendendo, sobrecarregado, e aí ele sai na porta, sai na rua e dá a mão para a primeira pessoa e traz para dentro da empresa, né? Ou parente, né? O pessoal procura muito na família no começo. Ou parente ou família. Não tem problema contratar parente e família, na minha visão, desde que o requisito para a pessoa entrar não é o fato de ser familiar, mas porque a pessoa tem perfil, ela está interessada. É a confiança. E a empresa que traz um familiar para trabalhar tem que fazer o seguinte alinhamento de expectativa. Ó, como familiar, você tem que ser 10 vezes melhor que todo mundo, para ninguém te questionar aqui que você tá trabalhando no negócio porque você é primo, sobrinho, filho, tio, primo, prima, né? Mas uma recomendação que eu dou é comece a investir o dobro de recurso, tempo e dinheiro em trazer as pessoas certas pro time. Isso faz toda a diferença. Uma coisa que eu aprendi aqui, até dando um passo para trás do que você falou, Bruno, não importa se esse empreendedor tá começando e ele não tem grana. De novo, a sua função como founder, se você quer ser o líder do negócio CEO, você tem a obrigação de convencer outras pessoas que são complementares às suas habilidades para que elas se juntem para sonhar esse sonho junto contigo. Se você não tem essa habilidade, não tem problema nenhum, mas você precisa encontrar um sócio que tenha. Então, todo empreendedor que eu conheço que é bem sucedido, ele conseguiu tirar leite de pedra. O que é tirar leite de pedra? Tu falar por mim mesmo. Em 2011, cara, quando a gente tava montando a EasyTax, eu era um fudido. Não tinha grana pra nada, endividado, na verdade, nem cheque especial pra usar eu tinha. E eu consegui 2 developers em 2011, hein, gente? Se hoje é difícil, imagina 2011. Eu consegui 2 developers pra se juntar a mim, porque eu até sei Python, mas não o suficiente pra poder fazer um software que é linguagem de programação, né? Que é a linguagem de programação. Pra isso. Mas eu consegui 2 ali, e um super experiente, né? Tinha mais de 12 anos de experiência, era um cara até reconhecido no Rio de Janeiro, EasyTax nasceu no Rio de Janeiro, eu morava lá, pra trabalhar comigo, sendo que eu não tinha R$1 pra pagá-los. Na verdade, eu tava falando de uma ideia em 2011, que os investidores e empreendedores no Brasil me falaram que se a EasyTax fosse pra ser bom, se esse negócio desse certo mesmo, já tava dando certo nos Estados Unidos. Então não tava na hora. É isso que eu recebi, não tá no timing de você fazer isso. Foi em 2011. 4% da população brasileira tinha smartphone. Né? Não era nada. Então era super incipiente. Eu acho que eu usei Uber a primeira vez em 2015, por exemplo. Faz sentido. Então foi muito incipiente mesmo. Muito incipiente. Assim, não era... Na verdade, o mundo começou com essa história entre final de 2010 e mês de 2011. A gente nasceu no mês de 2011. A EasyTax. As coisas meio que nascem juntas, sabe? As ideias meio que nascem juntas, assim. Ninguém sabia de ninguém, porque o crawler, né? O robozinho do Google que fica indexando conteúdo, não tinha nem tempo de indexar esses conteúdos que eram muito incipientes. Mas por que eu contei esse troço? Falei que ia dar um passo pra trás pra chegar lá, tá? Então, primeiro, você tem que parar de usar de desculpas, o macroambiente não me permite, ou o meu caixa não me permite, eu não consigo. Não. Talvez você não seja a pessoa certa, e tá tudo bem. Não é porque você teve a ideia do negócio, você tem que ser o CEO, não. Ideia todo mundo tem, né? Ideia, como meu avô falava pra mim, né? Vale 10 centavos a bacia.
Né? O que É vale muito de fato bom. é a execução. E aí o segundo ponto, né? Uma vez que eu achei essas pessoas, como que eu aloco esses recursos? Então, da mesma forma que vocês costumam ouvir o Bruno Perini falar sobre alocação de recursos, imagina que você tem um caixa no mês ali, eu tenho 10 mil reais no mês para poder fazer a alocação, né? Você decide de acordo com a sua estratégia para onde que vai essa alocação. A mesma coisa acontece para as pessoas, né? Afinal, são recursos humanos, né? Então, são as pessoas que eu tenho para trabalhar ali. Aonde eu vou alocar essas pessoas? Bom, eu tenho recursos para ter 2 pessoas novas aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma matriz na minha companhia. Quais são as principais alavancas de crescimento do meu negócio? Então, se eu estou começando o meu negócio, a principal alavanca de crescimento para esse negócio é validar que, de fato, esse é um negócio pelo qual as pessoas querem pagar. Ou seja, validar que eu estou, de fato, querendo resolver um problema. Tem um dado para vocês. Mais de 80% das startups com menos de 2 anos morrem porque estão criando um produto que ninguém quer comprar. Ou Muito seja, bom. estão resolvendo um problema que não Que não existe. Que não existe. existe. E parece louco eu falando isso, falar, é óbvio, né? Mas não é tão óbvio, não. Porque muitas vezes eu quero fazer o que a gente chama de melhoras incrementais. Ou seja, a gente está gravando aqui um podcast e aí o Bruno sobe esse podcast via um software para poder fazer a montagem desse troço. Aí o cara fala assim, mas esse software não tem essa coisa. Ele fala, vou criar uma startup que vai ter esse software com essa coisa. E ele cria essa startup. Aí as pessoas vêm e falam assim, não, o outro software tá ótimo. Aí o outro software fala, pô, essa coisa é legal, copia. Acabou. Morreu outra empresa. Então Muito bom. são as melhoras incrementais. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender, primeiro, qual é a minha principal alavanca de crescimento. Se eu tô começando, o meu MVP, meu Minimal Viable Product, né? Um nome bonitinho para protótipo funcional. Então, como que eu vou montar esse protótipo funcional para de fato provar que existe demanda, que as pessoas querem comprar esse meu produto e recomprar ou recomendar, que a gente chama de Product Market Fit, né? Que é saber que as pessoas estão comprando, recomprando ou recomendando aquele meu produto. Então eu preciso de um engenheiro para poder construir esse produto junto comigo. Eu validei meu produto, agora eu preciso de achar as avenidas de crescimento do meu negócio para descobrir, né, quais são os principais indicadores, os KPIs que eu preciso saber para o meu negócio crescer, como CAC, LTV, Cohort Retention. Então eu preciso de um Data Analyst aqui, uma pessoa que entenda de dados, que eventualmente tem uma cabeça mais lógica, um engenheiro, um economista, né? Para poder trabalhar aqui comigo e vou alocar o recurso nesse negócio. Se eu for tentar fazer isso tudo sozinho, talvez eu seja uma pessoa com uma plasticidade intelectual, de modo que eu consiga aprender isso, né? Como eu me vi lá na Exitax, eu consegui aprender muitas coisas. Só que aí eu comecei a fazer conta de alocação de recursos. Falei, cara, quanto vale meu tempo? Ah, vale tanto. Será que eu deveria usar meu tempo para poder fazer call center? Não, é melhor eu pegar esse dinheirinho que tá sobrando aqui e trazer alguém para fazer meu call center, que aí eu vou usar o meu tempo pensando em vias de monetização, que aí sim vai trazer mais E um retorno, ponto né? interessante é que talvez você fosse até melhor no call center do que a pessoa que você chamou. Sim. Né? Só que mesmo assim, não vale a pena por conta de uma alocação de recursos escassos. Mesmo você sendo superior naquilo, aquela pessoa consegue fazer, sei lá, 85% do que você faria em termos de desempenho, É isso. e você consegue ter mais tempo para desempenhar em outras áreas. É isso. Agora, a pergunta que é interessante é a seguinte. Falamos aqui da ausência de caixa, problemas de fluxo de caixa para trazer mais gente, você não tinha dinheiro lá no começo. Como que você fez para ter essas pessoas? Você deu parte do equity? Então, exatamente. Então, tá se falando muito dessa história de equity agora, né? Esse é um negócio que faz parte da minha jornada há muito tempo, porque o que é o tal do equity, né? Quanto que vale aquela parcela da companhia. Então, a gente chega num valuation, num valor da companhia. Então, digamos que a companhia tem ali 1.000 ações emitidas, cada ação vale X, então eu vou dar um percentual daquela ação, então esse percentual é um bloco com, sei lá, 10 ações, quer dizer que ela vale tanto, e eu chego nesse valor da companhia. Então, o que eu faço, né? Eu tenho 2 formas de remunerar e atrair essas pessoas. A primeira forma, via equity, de fato, colocar essa pessoa no meu contrato social, e aí você tem as vantagens que ela está dentro do contrato social, mas tem a desvantagem também. Que é como um sócio, no Ele caso. é o sócio, de fato. Só que tem a desvantagem, né? Porque se você quebrar, quebra junto. E você tem a outra que é o stock option. Qual a diferença do equity pro stock option? O Marcão sabe que é visto no G4. O stock option é preferência de compra. Então você tem a preferência de comprar um bloco da minha empresa a um valor pré-fixado. Para que eu faria isso? Você faria porque é o seguinte, a empresa está entrando agora no Tá grupo primo. crescendo. Ela vai crescer. Então, esse valor desse bloco, ele vai se valorizar. Então, no momento lá, você vai ter que pagar o que a gente chama de strike price, né? Que é o preço para poder ter o direito de compra, né? Para ter a empresa outorgar esse direito de compra desse bloco de ação. Só que você vai pagar, às vezes, 4, 5 vezes menos, dependendo do período de tempo, né? De tanto que ela cresceu, do que ela vale.
né? Esse é o tal do strike price. E aí, sei lá, o grupo primo fez o IPO. Esse negócio passa a valer 20 vezes mais. Olha o retorno que você teve sobre o investimento que você fez via strike price. A diferença é que o stock option, você tem, dentre outros termos que estão presentes ali no SOP, né, no contrato de compra, você tem a preferência de recompra. Então, se a Malu e o Bruno decidem sair, aqui, eventualmente, eu tô fazendo um negócio de stock option com eles, eu tenho o direito de recompra. Eles não podem vender para um terceiro, eu posso recomprar. No final do dia, isso acaba virando um bônus. Porque se eu tô te dando um valor e você tem que pagar por esse valor, e você surfa a valorização, justo, você tá criando valor, você tem que surfar a valorização, mas eu posso comprar de volta no momento que você não quiser mais fazer parte daquela criação de valor, é como se eu te desse um bônus, que diferença tem? Só que eu dou um bônus fazendo com que a pessoa seja cabeça de dono. Isso muda e alinhado tudo, com o negócio, né? Sim. Super alinhado, Isso aí do tudo negócio. é amarrado com o famoso contrato de vesting, né? Também. Agora, o desafio é fazer isso numa pequena ou média empresa mais tradicional. Esse é o ponto, porque, por exemplo, eu fico imaginando o jovem Thales lá com a ideia do Easy Taxi chegando. Isso é fantástico, né? Você pega, por exemplo, as palavras do Yuval Harari, do historiador. Ele fala que o ser humano está aqui por conta da nossa capacidade colaborativa e porque nós acreditamos em coisas que não existem. Isso. E uma empresa, uma pessoa jurídica, ela não existe. Então o Thales foi lá, criou a Easy Taxi na cabeça dele, chamou o cara e falou, eu vou te dar 10% dessa minha criação. Ela não existe ainda. Tinha lá o contrato, tudo, tinha um começo da empresa, mas tinha um valor muito incipiente, porque era um negócio muito no comecinho. E o cara consegue enxergar aquela ideia e falar, caramba, 10% disso um dia vai valer muito dinheiro. Então, por exemplo, dando números, né, pra explicar melhor o conceito que o Thales colocou aqui. Vamos, sei lá, colocar que ele botou a Easy Taxi valendo 1 milhão. Fez um valuation da startup e falou, você vai ter direito a comprar 10% disso, né? Um contrato de opção de compra. Aí o cara fala, nossa, 10% 100 mil, não preciso pagar agora, posso pagar no futuro. Mas o negócio saiu de 1 milhão para 10 milhões, aquele direito dele de comprar algo por 100 mil, né? Aquilo tá valendo 1 milhão agora. Então ele pagaria 100 mil por algo que vale 1 milhão e ele pode vender depois. Então é ótimo quando você já tem uma cabeça de colocar um valor de mercado na sua empresa. Isso. Só que para muitos empreendedores no começo isso não existe, né? O cara não enxerga a empresa como algo que tem valor, ele enxerga como uma vaca leiteira. Ele Algo olha, que gera renda, né? ele olha mais para o conceito financeiro da empresa, né? Por uma escassez de conhecimento ainda, né? Na base da pirâmide dos empreendedores, e uma dificuldade de cálculo de valuation também, né? Porque O pessoal nem sabe o que é isso. uma empresa que é o valor da empresa, uma empresa de tecnologia, uma startup, é mais fácil você precificar e vender uma tese de crescimento e de alavancagem com o investidor. Agora, um supermercado, uma padaria, um restaurante, um posto de gasolina, um escritório de contabilidade, você tem um desafio maior de trocar equity por talentos, até porque alguns talentos, eles nem estão acostumados com isso, né? Eles nem sabem que são talentos. Nem sabem que são talentos, né? Mas eu acho que o fundamento do que o Thales trouxe aqui é muito poderoso, que o negócio ele só vinga, cresce, se ele tiver uma complementariedade de competências. De fato, uma andorinha só ou poucas andorinhas não fazem verão, É isso. né? E você precisa construir um time, faça chuva, faça sol, seja com equity, seja dando um chaveco num amigo seu ali que tenha competência, né? Então não dá pra trazer amigo e familiar só porque, eu gosto do cara, eu confio do cara, tem que ter o elemento de competência. Eu já errei nisso, né? Quando a gente tava crescendo muito ali no IBC, chegando a 300 colaboradores, vira e mexe, eu precisava de alguém de confiança. Por exemplo, já trouxe alguém de confiança financeira que não tinha competência. Uhum. E aí depois é desgastante você demitir, né? Então Isso é um tem que ter esse ponto problemaço, de viu, atenção. É exatamente isso que a gente fez lá na Vibrio, por exemplo. A gente tava falando do sex shop, né? E na Vibrio foi exatamente, a gente se juntou, somos em 5 hoje, mas uma pessoa, cada um tem uma área de atuação bem clara, somos totalmente complementares e por Perfeito. isso que deu certo. E é verdade, é por isso mesmo. O Raul e o Edson, eles são total da infraestrutura, eles veem questão de pagamento, né, do site e da embalagem, como que vai ser enviado. A Tamires vai lá e faz o conteúdo do nosso Instagram, do site também, conteúdos que virão em breve, muita coisa que vai acontecer. E aí, eu sou o marketing, então eu tenho o Você que CAC, baixa o super, CAC. né? O CAC que a gente já O que é o CAC, Boludinha? Fala pras pessoas que é não a entendem essa métrica. aquisição do cliente, do novo cliente. Custo de aquisição do novo cliente, viu? Recebi uma cola aqui. Mas vocês entenderam.
brasileiro. Então, é muito fácil pra mim vender o produto, né? Então, é tranquilo. E alavanca pra caramba a empresa. E alavanca pra caramba. Hoje, inclusive, nem sei se posso falar isso, mas a gente tá... Pode falar isso? Se não puder, a gente edita. Tá, a gente entrou lá em suspeita porque a empresa... Eles nunca viram uma empresa que cresceu tão a Secretaria rápido e da tá vendendo Fazenda, tanto. lá, onde a empresa tá em Goiás, falou, nossa, tá crescendo muito rápido. O fluxo é muito O que grande. esses caras estão vendendo, né? Aí foram lá e bloquearam nosso CNPJ. Vem cá, vocês precisam entrar Você aqui vê como é que é o Estado, né? Tá tudo dando certo. Fala pra ele, tá dando certo demais, bloqueia esse negócio. Não vai gerar valor em emprego, não. Tá doido? Que falei, isso? como assim? Aí depois falam que ninguém tá crescendo na pandemia. Óbvio, vocês não estão deixando. Não deixa, né? Aí a gente vendeu... Vocês estão crescendo muito porque vocês têm audiência, né, Malu? A gente tem Não, audiência. E isso facilitou muito. A empresa já nasceu grande. Já nasceu grande. E aí é muito mais fácil dividir esse bolo imaginário em algo que eles sabiam. Isso aqui Sim, vai ter sim, valor, sim. hein? Mas Isso eu vai ter posso muito falar um valor. negócio aqui que o Marcão falou? Até pra exemplificar pra quem tá nos assistindo aqui e é uma empresa Comprem tradicional. vibrador, vocês ficam felizes. Se deixar, o podcast vira só propaganda dos seus produtos. É impressionante, ela fica o tempo Materializa todo. vai abrir em breve também. Aquelas... E sabe o que te deixa feliz também, Malu? É você ter a capacidade, né, de conseguir mostrar pro teu time o valor da tua companhia. Então o Marcão falou um negócio, falou, olha, em tecnologia é muito mais fácil você mostrar esse valor. Você tá certo, Marcão. Agora é muito mais difícil chegar na conta. Por quê? Porque é muito incipiente. Vou dar um exemplo pra vocês. Banco do Brasil, fundado pelo meu maior ídolo, Barão de Mauá, há mais de 300 anos, com certeza, né? Vale menos do que o Nubank. O Nubank vale 25 bilhões de dólares hoje, né? O Nubank tem 9 anos. Sabe quanto que o Nubank dá de lucro? 0. Na verdade, tem prejuízo, né? E sabe quanto que o Banco do Brasil dá de lucro? Sei lá, centenas de... Muita coisa, pode ver dezenas aqui. de bilhões, eu não sei. Mas depois o Bruno pode até dar esses dados, que é o economista aqui e acompanha esses troços. Mas qual que é a diferença aqui de Nubank para Banco do Brasil, né? O Nubank tem um horizonte de crescimento, né? E um time, um alinhamento de cultura que permite com que ele provavelmente tenha um crescimento muito maior do que o Banco do Brasil e provavelmente esse lucro vai ser muito maior do que o Banco do Brasil lá na frente. Então, Eles espelham e eles já sabem. Inclusive, eles não têm esse lucro hoje porque eles reinvestem tudo. Ó, dando o dado aqui, só pra vocês verem, né? O valor de mercado do Banco do Brasil nesse momento, o pregão tá aberto, então muda o tempo todo, tá em 94 bilhões de reais. Pouco. Então, 25 bilhões de dólares que vale o Nubank, né? É bem mais valioso, né? Não é Multiplica nem vezes 5, não dá nem conta. E o Nubank dá prejuízo, o Banco do Brasil nos últimos 12 meses, lucro líquido de 13,5 bilhões e nos últimos 3 meses de 4 bilhões. É muita É muito coisa. lucrativo, mas por que não vale tanto? Porque já não tá crescendo, ele tá diminuindo de tamanho, né? e tem vários fatores, como outro dia lá o Bolsonaro foi e falou, não pode fechar a agência não, o CEO vai e sai, peraí, já que eu não posso fechar a agência, o Nubank não tem nenhuma agência. Então, mas eu não quero entrar nesse mérito. Por que eu tô falando assim? É super difícil a gente calcular o valor de uma startup, porque, por exemplo, como é que eu faço o valuation de uma startup que dá prejuízo, brother? Sendo que eu tenho uma que dá 14, 13 bi de lucro e vale menos que essa. Isso é difícil. Numa empresa tradicional, é mais fácil, Marcão, porque eu tenho track record. Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo um banco nos moldes do Banco do Brasil, eu já sei o múltiplo que pagam pro Banco do Brasil, então eu pego ali minha receita, trago valor presente e faço esse valuation. Então, no escritório de contabilidade, né, se houver algum deal no mercado que a gente tenha notícia desse deal e consiga saber o múltiplo, então eu pego aquela regra que alguma Price, PricewaterhouseCoopers ali fez da vida, né, alguma empresa dessa de auditoria fez de valuation, algum parecer de uma companhia que faça isso, que o mercado respeite, eu aplico isso pro valor da minha companhia. Uma outra coisa que eu posso fazer, né, com esses funcionários, é fazer com base na minha distribuição de dividendos. Então, uma regra que eu posso fazer na minha companhia tradicional, na minha rede de supermercados, é falar assim, olha, o que vocês tiverem de estoques aqui que forem adquiridos, a gente vai usar na regra de distribuição de dividendos no final do ano. Então, você de fato é um sócio aqui da companhia como nós. Você participa do ramp-up de crescimento de receita. A empresa geradora de caixa, ela pode fazer isso. Facilita até o trabalho que startup não pode, porque startup não dá lucro, né? Então, como é que eu vou distribuir dividendo, quando né? você pega um benchmark, né, uma referência no mercado, você consegue assumir uma hipótese, né? Fica mais fácil. Se fulano... E a gente tem várias referências, eu acho que até mais no mercado de tecnologia, né? Sim, empresas menores acabam não acontecendo tanto M&A, então é difícil, mas você pode concorrer. Esse é uma bandeira que eu tenho levantado, assim, porque nos Estados Unidos tem muito. Às vezes você tem uma rede ali de 5
lojas de varejo que se une com uma rede de 8 lojas e vira uma rede de 13. Você só tem M&A hoje em grandes empresas, né? Não deveria ser, né, Marcão? Não deveria ser. Eu acho que isso tá aumentando no Brasil por conta até do amadurecimento do ecossistema como um todo e da descentralização de informação. Isso, Porque como é que o empreendedor perfeito. pequeno ia saber, nossa, o meu negócio ele tem valor de mercado, eu consigo vender uma parte dele pra alguém se ninguém falava disso? Quando apareceu empresário na Rede Globo, era pra ser o vilão da novela, pô. Exato. Então, simplesmente, exato. ninguém sabia, dá pra fundir o meu negócio, vale a pena comprar o meu concorrente? A gente tá começando a ter um fenômeno que são empreendedores que são heróis da nação, são caras que têm espaço na TV e tudo mais. Ou então, pelo menos conseguem falar, não precisa nem ser herói, mas se o cara tá lá e tem como divulgar a mensagem dele... o fato assim, o fica mais empreendedor fácil. está em voga, né? Hoje um moleque, ele sonha em ser empreendedor há 20, 30 anos. Graças a Deus, cara. É verdade. Apesar dos pesares, né? Mas, Thales, eu vou trazer um contraponto aqui.